pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal. Eu sou o Elton Castelo, faço parte aqui do time do Expo Center Norte. Gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que estão conosco aqui no Centro do Palco. Para quem está chegando aqui agora no canal e ainda não sabe, no Centro do Palco é um podcast gravado em um estúdio que foi montado aqui no nosso grande palco de eventos, o Expo Center Norte. Nosso intuito é trazer para vocês, a cada sexta-feira, um novo episódio, sempre com um convidado especial para falarmos dos mais diversos assuntos. A gente espera que através desse bate-papo, onde os nossos convidados compartilham conosco e com vocês um pouco de sua trajetória, suas experiências de vida, que esse conteúdo a gente contribua com vocês no seu dia a dia. Antes de seguir, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando esse conteúdo para que ele chegue para mais pessoas. Aqui a gente acredita verdadeiramente no poder das relações interpessoais e que o diálogo ele é uma ferramenta excelente, formidável para o aprendizado e para a troca de conhecimento. Hoje é minha estreia por aqui, mas eu não estou sozinho nessa. Tenho aqui do meu lado a minha parceira do dia a dia nas operações do Expo, a Bruna Colber. Bruna, eu sempre te convido para coisas legais, hein? Não é bem assim, né? Já me meteu em algumas roubadas. Mas eu tenho que confessar que esse convite inusitado me pegou de surpresa. É bem diferente. É minha estreia aqui também no podcast. Primeira vez por aqui. E confesso que eu estou bem animada para o bate-papo de hoje e para a nossa conversa. Ela é inspiradora. Tem um convidado aqui com uma história de vida repleta de conhecimento, sabedoria. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de agradecer a R1 Audiovisual e a KV Conteúdo por toda a parceria aqui no nosso podcast. Hoje nós vamos trazer um tema aqui super importante e necessário e muito atual nas nossas vidas pessoais e também dentro das organizações. Para isso, trouxemos um convidado muito especial. Ele é empresário, mentor, especialista em liderança autêntica, tem um currículo de dar inveja, é pai da Eduarda, é autor do livro É Possível Se Reinventar e Integrar Vida Pessoal e Profissional, e ele mudou completamente a vida dele por conta de um grande susto na sua vida. Fred Machado, seja muito bem-vindo ao Centro do Palco, no Expo Center Norte. Eu que agradeço a vocês pelo convite, muito bom estar aqui de novo, revê-los e falar sobre esses temas sempre traz aí muita alegria, até porque a gente compartilha uma história e inspira as pessoas, né, a serem melhores no seu dia a dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de mergulhar nesse tema, né, Welton? Frederico Augusto Arantes Machado. É muito nome, né? Muito nome, né? Nome de príncipe, né? É isso aí, minha mãe fala príncipe da Prússia. Fred, antes de a gente entrar nesses temas, eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né? Como o Fred Machado chegou até aqui? Eu vou fazer de uma longa história pequena para a gente poder explorar os temas. Eu nasci em Joinville, Santa Catarina, mudei 19 vezes dentro do Brasil pela profissão do meu pai, o que trouxe para a gente aí uma experiência, uma vivência muito grande, inclusive na adaptação aos desafios da vida. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, era um péssimo aluno na escola, bombei um ano, meu pai falou, bom, então vai trabalhar, né? E fui lá. E tomei um gosto muito grande pelo trabalho, no contato com as pessoas. Descobri o quanto era bom estudar na faculdade. Fui o segundo melhor aluno da escola, de administração de empresa. Fui fazer MBA fora. Enfim, tive uma vida aí bem diversa, bem corrida, né? E com 38 anos, em 2013, eu estava fazendo um curso fora do Brasil e aí eu tive um burnout, que eu vim a descobrir depois que foi um burnout, né? Tive uma angina, um susto realmente muito grande. Explica pra gente um pouquinho sobre o que é a angina, se você teve sinais disso também, como é que você descobriu que estava ali no burnout naquele momento? Na verdade, assim, a angina é um pré-infarto. Então, todas as dores e os sintomas de um infarto no coração é o que você sente com uma angina. Então, o braço fica dormente, começa a vir uma dor muito grande, uma pressão no peito muito forte, uma falta de ar, até porque você começa a não entender o que está acontecendo com você e tudo aquilo vai movimentando de uma forma bem rápida e complexa, né? Até eu nunca tinha ido parar no hospital na vida, né? Com 38 anos de idade, estava indo parar no hospital num país estranho, entre aspas, novo, né? Amigos novos, sem família. Então, tudo isso mexeu um pouco na estrutura. O diagnóstico do burnout, ele veio meses após. Isso é até uma coisa que, fazendo um parêntese aqui, é uma coisa até que é importante falar para as pessoas. O burnout ele não é uma coisa simples de ser diagnosticada. Quando a gente quebra um braço, a gente vai no médico, faz um raio-x e você vê lá o osso quebrado. Né? Você está com diabetes, você faz um exame de sangue, você vai ver que você está com a sua glicemia alterada. O burnout não é assim. Não tem um exame único que faça o diagnóstico do burnout. É uma junta de médicos que vai chegar à conclusão que você está passando por isso.
Então, o meu caso foi assim. E você imagina em 2013 que esse assunto não era nem falado no Brasil. As pessoas não sabiam o que era isso. Todo mundo falava, tá estressado. Estou estressado. O estresse é decorrência, né? É um fator que vai te levar ao burnout. Mas o estresse não é burnout. É mais do que isso. Então, isso é uma coisa que realmente foi bem complexa, né? O diagnóstico que me foi dado após 48 horas no hospital, fazendo todos os tipos de exame, internado em semi-UTI, foi um diagnóstico de infelicidade. Além de tudo aquilo que eu estava, 150 quilos, tudo alterado, dormia 2 horas por noite, comia e bebia tudo que via pela frente, né? Então, assim, e aí você me pergunta, Bruno, mas você sentiu alguma coisa? Eu sentia tanta coisa que eu não conseguia identificar o que era. Para mim, era um mal-estar de estômago pelo excesso de comida e bebida, ou era um mal-estar por falta de sono, né? Ou era um mal-estar por qualquer outra coisa, mas eu não tinha essa percepção de que o corpo estava me falando alguma coisa que eu precisava ficar atento. Mas o equilíbrio ali estava na cara que não existia nem trabalho, nem na sua vida, nem no sono, nem atividade física, nem nada, né? Não tinha uma regra, né? Porque não existe regra para isso, mas acho que o equilíbrio realmente... E eu vim descobrir, Bruna, desculpa te interromper, que o equilíbrio ele não existe. Essa coisa da busca do equilíbrio ou balanceamento entre vida pessoal e profissional, isso é uma coisa que não existe. Você tem que efetivamente fazer algumas escolhas ao longo da sua vida. O problema é que você não pode viver a vida inteira dessa forma. Então, tudo isso, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, são coisas que eu vim aprendendo ao longo destes últimos anos. Eu tenho uma vida até os 38. Dos 38 ao 40, eu fiz a preparação para estar onde eu estou hoje. E o ano que vem eu faço 50. São 10 anos da vida nova. Ainda sou uma criança nessa vida nova. E será até os 100, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Que história, Fred, que história. Eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente, até para os temas que a gente queria abordar, e aqui também depois, no pós-leitura do seu livro, um pouquinho sobre inteligência emocional, sobre a liderança autêntica e sobre essa segurança psicológica, né? Como que a gente pode trazer isso para o dia a dia. Então, fica claro aqui, acho que pra gente, que a inteligência emocional, hoje em dia, ela é algo necessário. Na verdade, né? E uma necessidade para líderes em grandes empresas construírem tanto propósito, engajarem seus times, né, e equipes no seu dia a dia. Fred, se você puder, explica um pouquinho pra gente sobre o que é a inteligência emocional, se der, né, para explicar sobre isso, e o que significa, na verdade, ser uma pessoa emocionalmente inteligente. É possível. Bom, isso? É possível, tudo é possível, mas assim, a gente teria que ficar aqui umas 3 horas para falar isso com profundidade. Como não temos, infelizmente, né, Wellington? Vou falar isso rapidamente. Eu sempre falo, as pessoas sempre me perguntam, nós temos essa característica, né? O ser humano tem essa característica, a gente quer alguma coisa que seja de fácil assimilação. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, olha, a diferença entre você ter e não ter inteligência emocional é a mesma entre você fazer um amigo e ir para a cadeia num acidente de trânsito, né? É essa a comparação rápida que eu faço. Por quê? A inteligência emocional a gente é dividido em 2 partes, a parte de dentro e a parte de fora. A parte de dentro, a nossa parte, o que cabe a nós, tem autoconhecimento, autocontrole e automotivação. São esses 3 autos que fazem parte do nosso interno da inteligência emocional. Do externo, empatia e sociabilidade. Então, nós temos que juntar essas 5 habilidades de uma forma que nos torne mais emocionalmente inteligentes. Falando assim, parece uma coisa super simples, né? É fácil. Tranquila de fazer, né? Mas não é. Porque isso é um exercício diário. Da mesma forma que a gente vai na academia, exercita para ganhar músculo, muitos para ganhar músculo para ficar aparente, outros para ganhar músculo para sustentar o seu esqueleto, a inteligência emocional é algo que você tem que exercitar todos os dias. Não é algo que, primeiro, você não vem com ela, não é um chip que instalam em você quando você nasce. Não tem um manual. Não tem um manual, não tem uma receita de bolo. Cada ser humano age de uma forma e interage de uma forma dos desafios que a gente está vivendo naquele dia. Então, veja, se a gente consegue desenvolver, primeiramente, eu acho que o maior de todos os desafios é o desafio do autoconhecimento. Você se conhecer. Por quê? Você nasce. E desde quando você nasce, o que fazem com você é ir aparando as arestas daquele diamante bruto que nasceu. Então, quando você chega, tem 3, 4 anos de idade, vai para uma festinha com seus pais e entra lá e vê uma pessoa que está vestida de uma forma feia, vamos colocar assim, a criança fala, nossa, que feia. O que o pai e a mãe falam? Menino, pelo amor de Deus, fica quieto, não fala isso. Então a gente vai perdendo aquela autenticidade que a gente tem quando criança ao longo da vida.
E a gente acaba que não se conhece mais. Porque você usa uma máscara para falar com a esposa, uma máscara para falar com o marido, uma máscara para falar com o gerente do banco, para os colegas de trabalho, para os clientes. Aí você vai usando tanta máscara que você se perde ao longo desse caminho. Então, acho que o maior desafio de todos da inteligência emocional é o autoconhecimento. Você se conhecer. Saber quem você efetivamente é. Saber qual é o propósito que você tem de vida. Ô Fred, e assim, no papel do líder, né? O quanto essa inteligência emocional ela impacta, ou essa inteligência emocional, ou a falta dela, isso impacta nas decisões, né, no dia a dia com seus liderados, né? Qual que é o papel do líder nessa descoberta de si mesmo, mas o que ele pode trazer para impactar positivamente a vida desses seus liderados também? Também sendo bem simplista, um líder sem inteligência emocional, ele tem uma tendência muito forte, uma probabilidade muito maior de se tornar um líder tóxico do que um líder com inteligência emocional. Porque a partir do momento que você tem esse pacote do externo, da sociabilidade, da empatia dentro de você, isso fica muito mais fácil de você se relacionar com as pessoas. Fica muito mais fácil de você entrar na vida da pessoa, entender essa pessoa de uma forma mais íntegra, inteira, do que se você não tiver isso. Então, veja, um líder hoje, essa é uma coisa polêmica que eu sempre falo em todos os podcasts que eu vou, e toda vez que fazem o corte e eu publico, isso dá um pano para manga. Eu falo o seguinte, homem é uma tragédia completa, e eu posso falar isso porque eu sou homem, tá? Nós fomos ensinados e treinados, Wellington, a tudo que a gente não precisa para os dias de hoje. Primeira coisa que ensinaram para a gente como homem, homem pode chorar? Não pode. Por quê? Homem não chora por quê? Porque se chorar é o quê? É fraco, né? Homem se apanha na rua, o que acontece em casa? Apanha de novo. Apanha de novo. É impressionante que quando eu falo isso e tem um homem junto comigo, a resposta é de imediato. Homem pode pedir ajuda? Não, também não pode. Por quê? Porque demonstra fraqueza, né? É isso que a gente escuta. Esse processo de endoculturação que a gente tem lá, né? Isso é muito de casa, né? A gente observa que hoje a nossa sociedade, ela vem caminhando a passos lentos ainda, mas é notório que a gente está evoluindo. Mas isso que você falou faz total sentido. O homem, a gente vive numa sociedade machista, isso é verdade. Né? As mulheres, elas evoluem mais rápido que a gente, amadurecem mais rápido que a gente, e por isso a gente eu vejo como muito importante as mulheres estarem nesse papel de liderança, porque já é totalmente diferente. As mulheres, elas têm um lado emocional muito mais forte do que o nosso. Desenvolvido. Pelo amadurecimento precoce que as mulheres têm e que eu, com 50 anos, ainda não tenho esse amadurecimento que as mulheres com 20 têm. Eu reconheço isso, eu não tenho nenhuma vergonha de falar nisso. A gente estava falando um pouco aqui antes sobre a vulnerabilidade. Então, era a minha próxima pergunta para você. Qual o papel da vulnerabilidade dentro da liderança e do autoconhecimento de cada um? É fundamental. Tá? Tem uma autora que explorou esse assunto com mais profundidade, que é a Brené Brown, e ela fala muito sobre isso, o poder da vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, a coragem para liderar. Aliás, uma dica até, né, aqui aproveitando, leiam os livros, e ela inclusive tem episódios, né, ali dentro do Netflix, documentários, né, bem rápidos, na verdade, ali, falando sobre isso. Isso. Tem um TED Talk maravilhoso sobre isso também, dela. Então, assim, como nós fomos treinados a tudo isso, a vulnerabilidade, no nosso caso, ela não existe. E as pessoas, quando veem um homem demonstrando vulnerabilidade ou sendo sensível, elas rotulam de uma forma muito pejorativa e forte. Da mesma forma, as mulheres. Sim. E as mulheres, a mulher, o que é? Um sexo frágil. Né? Então, a mulher é frágil. Quando a mulher chora, o que todo mundo fala? É normal. Mulher chora mesmo. É drama. É drama. Né? Então, assim, nós construímos uma sociedade onde esses rótulos foram imputados a homens e mulheres e que a gente não sabe quem efetivamente a gente é. Então, o papel hoje, quando você me pergunta da inteligência emocional e da vulnerabilidade no processo de liderança de pessoas, ele é fundamental. E nós temos um problema sério hoje. Desculpa se eu estou invadindo as perguntas de vocês, mas... Fica muito tranquilo. Com a quantidade, com a diversidade que nós temos hoje, de gerações transitando no mesmo mercado de trabalho, no mesmo local... X, Y, Z, isso agora... Isso é aí a diversidade, é uma coisa, né? Essa diversidade está sendo muito maléfica. Por quê? As pessoas que estão lá em cima, que foram criadas como nós fomos, não entendem as pessoas que estão aqui embaixo. Então, elas preferem rotular
as novas gerações como preguiçosas, pessoas que são cheias de mimimi, preferem rotular a entender, porque a minha, principalmente, equação de quando meu pai me ensinou o que seria a vida foi: você tem que estudar muito, fazer uma boa faculdade, se formar, encontrar um bom emprego de gerente em algum lugar, e aí você vai casar, você vai ter filho, você vai pagar a faculdade do seu filho, e aí com 65 anos você aposenta e vai ser feliz. Essa foi a equação que foi passada para mim e foi passada para a grande maioria das pessoas da minha geração, Todos nós, para né? baixo e para cima, né? Todos nós. E aí o que a geração mais nova hoje pensa? Ela não foi. Primeiro que os pais não estavam em casa para dar esse conselho para elas. Estavam trabalhando. Estavam trabalhando. E o que elas pensam? Elas inverteram esse sentido. Eu quero ser feliz primeiro. O restante ele vai vir como consequência. Então eu não preciso mais comprar tudo que meus pais compraram e falaram que eu preciso comprar, que eu posso usar sem comprar. Essas diferenças culturais intergeracionais que existem fazem com que nada mais primordial do que você ter inteligência emocional, você ter liderança autêntica e você saber lidar com isso. Eu sempre falo para todo mundo: o que vocês precisam saber? A única coisa que vocês precisam saber: amar as pessoas, independente de quem seja. Para currículo, título, formação, é importante. Mas ame gente, entenda de gente, que o resto fica muito menos complicado, para não falar mais simples, né? E acho que respeite, né? Respeite a história, respeite o limite das pessoas dentro disso. Tenha conversas abertas, corajosas, né? Porque também, como é difícil se colocar nesse lugar de vulnerável dentro das situações, e acho que criar essa conexão, inclusive acho que eventos traz muito isso pra gente, porque evento é conexão diária, né? E um dinamismo gigantesco, assim, todos os dias, tanto entre equipe quanto cliente. Eu acho que o respeito também é a soma, né, disso, dessa inteligência emocional, dessa liderança autêntica e o poder de escuta, né? Porque a maioria das vezes hoje em dia a gente escuta mais para responder do que para realmente compreender. Às vezes é só ouvir. É isso, mas é o poder da empatia, que as pessoas hoje ainda têm uma definição errada de empatia. Empatia não é você calçar o sapato do outro. Traz pra gente, traz pra gente o que é a empatia. Né? Até porque eu calço 45, você deve calçar 34. Ai, quem me dera. Não vou falar que não, gente. Não posso falar no podcast no teu caso. Não me põe nessa situação constrangedora. Eu não consigo calçar o seu sapato, você não consegue calçar o meu. Por quê? Verdade. Porque a nossa história de vida é completamente diferente. Cada um de nós tem uma história e cicatrizes que a vida deixou que ensinou a gente alguma coisa. São ferramentas que nós temos. Então, a empatia não é você sentir o que o outro sente. Você não vai conseguir fazer isso. Não é calçar o sapato do outro. Você não vai conseguir. Vou me colocar no lugar do outro. Você não vai conseguir fazer isso. É a ética do cuidado. Ser empático é a ética do cuidado. É o que você acabou de falar, Bruno. A gente tem uma dificuldade muito grande em ouvir. Se conectar, né? Aquela conexão genuína, né? Assim, ó, quer ver um exemplo muito fácil? Você está na mesa de um bar, sexta-feira no happy hour, conversando com um amigo, o amigo começa a te contar um problema. Qual a primeira coisa que você faz? Né? Eu tenho uma solução para o seu problema. Ou achar a solução... ou colocar algo que você tenha passado que compare, que seja maior. Né? Sempre assim. As pessoas hoje em dia, quando algumas que chegam para mim e falam que querem conversar comigo, eu pergunto: você quer que eu fale alguma coisa após a sua história? Ou você quer que eu só ouça? Porque a grande maioria só quer ouvir. Perfeito. Só quer ser ouvido. Por quê? Porque passam por um processo tão complicado que qualquer coisa que você fizer dentro da ferida dela que está aberta vai abrir mais ainda. Vai doer mais ainda. Então, tudo é um processo, não é uma coisa simples, não é uma coisa que você vai aprender de um dia para outro, é um exercício diário. Eu imagino, em eventos, eu já fiz eventos, já participei de bloco de carnaval, que é o caos. É o caos. Tá Conta um pouquinho mais sobre essa experiência. Todo mundo está se divertindo. Fred, traz aqui pra gente. Bloco de carnaval, acho que a gente não teve aqui, né? É uma boa, podemos fazer, hein? Olha aí, achamos. Botar um trio elétrico aí nesse espaço aqui, fazer uma festa. Já tiveram em formaturas, mas só o trio elétrico ali sendo um grande carnaval ainda não. Então, mas vamos pensar nisso. O que você traz de ensinamento para que a gente... né, nós como líderes, outros líderes no mercado, que tragam esse equilíbrio nas organizações e essa segurança psicológica nas pessoas, que a gente tem equipe, entorno, familiar, enfim, o que a gente pode somar
para trazer essa segurança psicológica num mundo tão diverso e com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o que você acha que vai ser a nova tendência para o futuro, para essa nossa realidade, que é tão mutável, é tão acelerada? O foco vai continuar nas pessoas, o foco vai enveredar para outro... O que a gente pode esperar desse futuro? Nós temos o restinho do ano para falar aqui, né? Não Deus, temos pressa. sem pressa, sem pressa. Então vamos lá. Ó. O primeiro ponto, tá? Eu tenho muito receio em receita de bolo, tá? Para qualquer coisa. Eu penso que as coisas não são mais como eram antes. Antes a gente pensava que uma coisa servia para todo mundo. Até o americano usa essa expressão, one size fits all. Né? E não existe mais one size fits all para nada. Para nada. Né? Eu acho que dentro do que nós vivemos hoje, se o líder ele genuinamente se preocupar com as pessoas, porque o resto tudo é commodity. Sistema é commodity, equipamento é commodity, computador, inteligência, tudo isso é commodity, tudo isso aí você pode usar para quando você quiser, como você quiser. A inteligência artificial ela veio para ajudar o ser humano a ter mais tempo. Quem não viu isso ainda, quem não tem essa consciência ainda, precisa despertar para ela. Está perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Está perdendo tempo. Porque ela veio para ajudar você antes do que você procurava no Google. Quer dizer, lá atrás, quando você procurava na Barça, né, que você tinha que folhear aqueles livros cheios de pó, e depois você ia para a biblioteca, folheava um monte de livro, e depois veio o Google, essa coisa maravilhosa, que você pergunta, vai ver mais 700 páginas, Wikipedia. Agora não, você faz a pergunta correta, ele te dá a resposta, que assim, o nível de acuracidade é muito grande. Então, Bruna, eu não sei te falar, eu vou repetir a mesma coisa. As empresas, elas têm essa tendência a pensar que colocar uma sala toda colorida, cheia de puff e chamar de sala de descompressão é uma coisa bacana que vai resolver o problema. Elas pensam que dar eu não vou falar o nome, dar um vale academia para a pessoa ir se exercitar é uma coisa que vai resolver o problema. Os RHs, eles estão... E aí, toda vez que eu gravo um podcast, eu tomo porrada de algum lugar. Hoje eu vou tomar porrada do RH. Os RHs estão pré-históricos. Os RHs, eles estão mais como departamento pessoal do que como algo que trata realmente do ser humano. Recurso humano, para mim, é uma tragédia chamar recurso humano, porque nós não somos recurso, nós somos capital. A gente é algo que tem que ser valorizado como um capital e não como um recurso. As pessoas tentam fazer alguma coisa com o RH tenta fazer alguma coisa com as pessoas, mas é tudo meio que perfumaria. É a sala de descompressão, é fazer um off-site onde vamos levar para um lugar e aí vai ficar todo mundo sentado perto de uma árvore, fazer fogueira. Cara, isso tudo é maravilhoso, mas tem que ter uma coisa antes disso, que é você genuinamente ama as pessoas. E como é que eu descubro isso? Eu descubro isso quando eu chego num lugar, entra a senhora para servir o café e as pessoas sabem o nome dela. Isso, para mim, é efetivamente amar as pessoas, sabe? É você tratar com respeito. Como é que você tá? Tá tudo bem? Não é como é que você tá tudo bem e sair correndo, não. É parar e ouvir a pessoa falando se tá tudo bem ou não. E se não tiver, acolher aquilo e saber, será que é melhor essa pessoa tá aqui ou não? Tudo isso faz parte de um processo de aculturamento e que começa de cima para baixo e não de baixo para cima. Os líderes que estão sentados lá em cima, eles têm que ter essa consciência da importância de saber qual é o propósito de existência deles e do time que eles fazem parte. Se eles não souberem isso e não tiverem isso muito bem tatuado na pele deles, eles não vão conseguir passar isso para frente. Então, eu penso, Bruna, que o ambiente corporativo hoje ele está muito preocupado com frufru, com perfumaria, e não com o que realmente tem que ser preocupado, não com o que realmente precisa ser preocupado. E, de novo, eu digo, não tem mais one size fits all para nada. Não adianta fazer um plano de benefício e de remuneração hoje que seja igual para todo mundo, apesar da nossa Justiça do Trabalho nos penalizar quando faz diferente. Mas não adianta, você tem que saber o que a pessoa quer individualmente. Quando você fala para mim, Fred, eu tenho 40 funcionários comigo, provavelmente você sabe o nome dos 40, dos filhos, do marido, da esposa, onde mora, o que passa, o que está precisando, porque muitas vezes a pessoa está precisando de uma coisa tão simples, é uma caneca. E a gente está querendo dar para ela um plano de benefício gigantesco que ela nunca vai conseguir entender aquilo ali. Eu me estendi um pouco na resposta, mas Imagina. assim, eu acho que o RH hoje não está no lugar certo. O RH tem que estar sentado lá em cima junto com
presidente, diretoria, CFO, CEO, COO, CHRO, tem que estar todo mundo junto, ali sentado e Eu acho que discutindo a hoje a gente está estratégia. nessa estratégia, né? Primeiro nosso RH a gente chama de gente e gestão. Ele é Uhum. nomeado como gente Já gestão, demonstra né? a diferença Uhum. nessa nossa... da importância das pessoas, né? Mas é legal você falar isso porque você falando agora, eu fui pensando aqui, né? As empresas hoje, elas simplesmente querem jogar essa responsabilidade para o RH. Né? O RH resolve o problema lá. Pô, o clima não tá legal, o RH resolve. Não, o treinamento, né? E, na verdade, a base disso não está na base, né? A base disso está exatamente nessa alta gestão, né? Às vezes a gente participa de muito treinamento aqui, isso é muito legal, a empresa investe. Foi até por onde nós nos conhecemos, né? Foi no Team Building. Então, a empresa, ela continua com esses programas. E o legal, hoje, até foi um pedido meu e da Bruna, em alguns momentos, pô, vamos trazer isso também para os times da base. Então, hoje, os nossos líderes, supervisores também fazem esse treinamento. Então, eu tenho orgulho de dizer que a nossa empresa, ela pensa diferente. O nosso gestor de gente, gestão, ele olha para as pessoas. Isso é legal. Isso é o que motiva a gente estar. Tem um time também, né, que traz, tem um time ali de gente de gestão que traz muito essas pautas para temas reais mesmo, para temas dos nossos treinamentos, para como que a gente consegue permanecer, enraizar ali a nossa cultura no dia a dia, né, com as pessoas, com respeito, com humildade, que são valores também da empresa, né? E acho que as mudanças e as ações são tão pequenas do dia a dia, e às vezes é o que você falou, a gente vai buscar tanta ideia, tanta coisa, e não precisa. Às vezes é só ouvir. Lidar com pessoas não é uma ciência de foguete. Não é construir um foguete. É saber pilotar o foguete. É diferente. Porque o foguete está pronto ali. E lidar com os imprevistos dele, né? Todos. O caos está se instalado o tempo Todos inteiro. os dias. Então, quando você me pergunta, então, mas Fred, o que você acha que vai ser o futuro, né, do trabalho? Tem até um artigo muito bacana na revista de Harvard falando sobre isso, né? São várias as vertentes que estão aí. Lá nos Estados Unidos, eles já estão começando a cortar um pouco do que eu penso ser perfumaria, né? Eles estão começando a focar efetivamente no que é a essência. E a essência é tratar gente com respeito. Ponto. É saber que o ser humano ele precisa ser ouvido, que ele tem as necessidades que muitas vezes são tão básicas e a gente está olhando para uma coisa tão absurdamente alta, mas não, olha para aqui, ó, conversa. Não tem nada mais. Vocês aqui, que além de tratar com o público interno de vocês trabalham com um público externo gigantesco e de uma diversidade assim sem fim. Se você não souber olhar para a pessoa que está limpando o sanitário daqui e ver que ela não está bem e substituir ela por outro, o cliente seu vai chegar e vai falar assim, poxa, mas não estava da mesma forma que estava da outra vez. Sim. Ele vai sentir isso. Então, eu falo isso muito em restaurante. Você vai num restaurante, se você é bem tratado, a comida pode até não ser a melhor comida do mundo, mas você quer voltar ali pela forma que a pessoa te trata. A experiência completa. A experiência completa. Completa. Né? Eu acho que eu posso, falando um pouco do que vocês estão trazendo para cá, de como é aqui, desde a hora que eu cheguei, no estacionamento, sente-se a diferença de como as coisas funcionam. Que a pessoa viu que eu fui para o lugar errado, dei ré, passei para outro lugar, eu vi que tinha uma estação de carregamento de carro elétrico, vi que estava fechado, o rapaz veio, falou assim, o senhor quer carregar o carro? Não se preocupe não, abro aqui para o senhor. Abriu e eu parei para carregar o carro. Fui atravessar a rua, quando eu cheguei aqui já tinha uma moça ali na frente. Para onde o senhor vai? Tudo isso faz a diferença. Tudo isso é a atenção que a gente vê que é genuína. Né? E ninguém sabe quem eu sou. Eu sou um mero desconhecido para eles, ou seja, independente de quem seja, trate com respeito e trate igual. Eu acho que isso daí vai nortear tudo que a gente precisa para frente, sabe? E como nós gostamos disso, nada melhor do que fazer isso com quem a gente gosta. Fred, que depoimento da experiência da chegada aqui, que acho que me emocionei, porque a gente busca isso todos os dias. Uhum.
como que a gente coloca isso no time todos os dias, sabendo que tem dias que são difíceis, sabendo que tem dias que os desafios vão ser complicados, complexos, que talvez a gente tenha que tirar pessoas ali daquele momento de cena, daquele estresse, se colocar na frente, dar mão, ajudar. Então, é todo dia isso. É todo dia um alinhamento diário de momento, de tempo e movimento, e que são seres humanos. Sim. O tempo inteiro aqui, desde a sua chegada, são seres humanos. Sim. Lidando. E é isso. Veja, é muito mais simples do que a gente imagina. É muito mais simples do que a gente imagina. A gente transforma isso em algo complexo e complicado, sabe? Aí os títulos, eles vão chegando para a gente e a gente acha que aqueles títulos somos nós. E aquilo não diz nada sobre a gente. Aquilo é mais um conhecimento que você adquiriu para pegar com toda a sua bagagem, você transformar nisso em algo que seja realmente humano. A humanização das relações, ela precisa estar em todos os lugares, em tudo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E é por isso que eu falei para vocês que, para mim, a pandemia foi muito dura pela essa falta do abraço, né? Eu penso que o abraço realmente cura. Eu penso nisso. Quando você pega uma pessoa, e naquele filme, Divertidamente, mostra muito isso, né? Quando o bravo lá, a fúria, sei lá, tá muito, a raiva tá muito raivosa, vai alguém lá e abraça ela e ela vai, né? Vai. E aí é um impacto de uma pessoa feliz e de uma pessoa infeliz dentro de qualquer lugar. Você sabe quantas pessoas uma pessoa feliz impacta num grupo de 10? Nem ideia? As 10. 3. Só 3? 3. E uma pessoa infeliz num grupo de 10, quantas ela impacta? Acho que todo mundo. 9, porque ela já está infeliz. Ela já tá. Né? Só então, soma o restante. Veja o tamanho do impacto negativo que é uma pessoa infeliz. É uma coisinha pequena que ela faz, acaba um trabalho de um mês inteiro. Ah, não, eu tô acreditando que os positivos aqui são capazes de influenciar essas 10, 11, 12 aí, tá? Otimismo. Fred, acho que... ficam aqui ótimos aprendizados, acho que lições simples, né? E que se a gente puder levar aí para o dia a dia, somam tanto, impactam tanto nessa nossa rotina, e principalmente nesse caos aqui, né? Nesse caos controlado de eventos, que diariamente realmente é um caos, né, Welton? Mas assim, ó, esse caos, eles nos ensinam tanto, mas ensinam tanto pra gente, que se você parar e tentar fazer aquela visão de drone e olhar para o caos de cima, você vai ver tanta gente boa lidando com o caos de uma forma tão simples, ó, que acaba ficando bacana. É verdade. Você aprende mais do que... Mas o que acontece? Eu falo isso com as pessoas, que a gente tende a entrar numa zona de conforto que a gente tem, que é a espiral ou o furacão do caos. Quando você entra nele, você conhece o que você vai, você começa a sentir tanta coisa. Prestem atenção nisso. Você começa a sentir dor física. É o que você te pergunta. Você sentiu alguma coisa? Eu sentia muita, mas não sabia o que era. Mas você começa a sentir dor física. Então, a partir deste momento aí é que você tem que parar e dar um passo para trás. Eu vou explodir. Eu vou fazer algo que eu não devo fazer. Então, um passo atrás, respira, procura alguém para dar um abraço, dá um murro na parede, molha o rosto, mas não desconta na pessoa, porque ela não tem nada a ver com a sua raiva. É sua. Respira, né? O Paulo Respira, me ensina de isso graça. todos os dias. É de graça. Quando eu chego com algum caos para ele, eu acho que a gente aqui, na verdade, todos nós, a gente ama o caos, na verdade. A gente ama esse caos de eventos, de alguma forma, uma forma bonita, tá? Poética, digamos assim. Tem uma licença poética dentro dessa frase, mas às vezes quando eu chego com um caos ali dentro da sala do Paulo, ele fala, respira. Me explica na sequência. E isso é um aprendizado, porque a gente esquece realmente o quanto o poder de respirar e se colocar ali, no centro, entender o problema, ou sair um pouco dele, né? Ter uma outra visão dele para realmente gerar uma solução ali, né? Efetiva, é importante.
E assim, olha, a partir disso, nós vamos ver o quanto que é fácil, menos complicado resolver as coisas. Com a cabeça mais tranquila e mais oxigenada, a gente consegue olhar para o problema e falar assim, bom, tem essas soluções com essas variáveis ou não tem solução. Acabou. Se não tem solução, tudo bem. O que você vai fazer? Você vai se transformar em algo que você não vai conseguir. Então, assim, olha, eu sempre deixo isso aí muito claro com todo mundo. As pessoas pensam que por eu estudar esse assunto, por eu me aprofundar e tudo mais, que eu sou o zen. E não tem... Mentira. Eu tenho meus desafios de inteligência emocional todo santo dia. Só que o que acontece? Eu consigo enxergar hoje de uma forma diferente que eu enxergava antes. O autoconhecimento. É o autoconhecimento, que traz o autocontrole e a automotivação. O que me motiva hoje é o meu propósito de vida. Então, tudo isso, as pessoas precisam entender. E outra coisa também, sabe? Eu fico muito chateado porque as palavras vão sendo banalizadas de uma forma por pessoas que não são genuinamente preocupados em ajudar as outras pessoas. Então, propósito é uma palavra super séria. Tem que ser levada a sério. Ser grato é muito sério. Né? Não é piada, é sério mesmo. Fazer processos de coaching é muito sério e bacana. Não esses coaching que estão aí hoje, que estão querendo só... Os caras não conseguiram resolver a vida deles na essência. Não estou falando que é o que eles mostram, não, tá? Porque todos mostram que estão bilionários, não é isso. Mas a essência deles não está curada, não está resolvida. Sim. E ela quer resolver o problema de outras pessoas, não vai conseguir, sabe? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, porque não existe alguém 100% resolvido. Não existe. Todo mundo está em constante construção sempre. Porque essa é a beleza da vida. No dia que você fala assim, tô pronto, acabou. Ser um eterno aprendiz, né? Ser um eterno aprendiz. Estar aberto a aprendizados. Eu acho que esse é o grande desafio da vida. O grande desafio nosso é todo dia estar fazendo alguma coisa nova, alguma coisa que a gente está aprendendo, alguma coisa que nos desafia, nos motiva. Olha a gente aqui, ó, primeira Exatamente, vez vocês estão de podcast, parabéns, viu? Fred. Eu ia até deixar isso pro final, mas vocês estão de parabéns. Estamos fazendo uma coisa pela primeira vez neste dia. Aí, ó. Estavam tudo nervoso aqui, mas estão dando show aí, ó. Bom, nós vamos aqui caminhando para os nossos minutos finais. E, não menos importante, temos aqui uma tradição desse podcast, Fred, um desafio aí final desse podcast criado pelo Paulo e pela Cláudia, que ele é chamado de ping-pong. Famoso pinga-fogo com o nome bonito. Prático, rápido, nós vamos fazer uma pergunta. Você responde com uma frase, o que vier na sua mente. Tá bom. Tá? Tá jóia. Vamos lá? Um livro ou uma série? Um livro, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, acho que é um livro maravilhoso. Uma série, eu gosto de Billions e gosto de Suits. As duas ensinam muito. Suits, verdade. Um hobby? Cara, eu gosto de jogar golfe, gosto de fumar charuto com meus amigos, passar tempo com a minha filha, com a minha namorada, com a minha família. Um ídolo? Ayrton Senna da Silva. Esse é de algum? Aqui, o Elton também tem... Me arrepio aqui, só de falar. Enfim, né? Ele é um exemplo. Nato. Era o Ayrton Senna. Acho que é o ídolo. E um ser humano. Sim. Com erros. Isso. Isso. Fred, uma viagem marcante. Uma viagem marcante. Nossa, aí você pegou pesado. Todas as minhas viagens foram marcantes. Mas eu acho que a viagem que eu fiz para Boston, quando eu tive meu burnout, foi uma viagem marcante por ter mudado a minha vida. Não foi uma viagem de passeio, não foi uma viagem de lazer, foi uma viagem de estudos. Mas essa viagem marcou a minha vida e mudou a minha vida até agora. Profundamente, né? Família é? Tudo. Tudo. Uma frase ou um pensamento que norteia o seu dia a dia, a sua vida. O que norteia meu dia a dia é o seguinte, é a minha vontade, é o meu propósito de vida, né? Fazer com que as pessoas não sofram a mesma coisa que eu sofri, não passem pelo que eu passei, que elas sejam mais autênticas, mais felizes e com isso mais produtivas e que tenham sucesso e sejam autênticas em tudo que elas fizerem na vida delas.
Esse é o meu propósito. Profundo. Aqui no Expo, Fred, a gente tem uma máquina do tempo. É um segredo, hein, gente? Na verdade, só quem participa do podcast que pode entrar nessa máquina. Se você pudesse encontrar com o Fred, de 20, 25 anos, o que você diria para ele hoje em dia? Calma. Eu, com 25 anos, eu estava querendo conquistar o mundo, né? E com 34, 35, 36 anos, eu tinha conquistado mais do que 10 vezes o que eu tinha planejado conquistar, em tudo. Então, eu falaria isso, calma. Calma e tenha mais coragem. Boa. Fred, a gente queria agradecer muito aqui a sua presença, agradecer mais do que tudo assim, a tua forma humilde de passar a tua história para a gente, compartilhar os conhecimentos. É muito legal quando a gente vê que alguém tem esse sentimento dentro de si de ajudar as pessoas a evoluírem, né? Você foi uma pessoa que em um momento que nós tivemos um treinamento, foi uma pessoa assim decisiva naquele momento que a gente estava passando. E num momento novo para nós também. A gente estava Tínhamos bem acabado recente, de assumir os vou cargos. até compartilhar aqui com a galera. Quando a gente ganhou o livro, eu li o seu livro com uma visão. Hoje, ao ler esse livro novamente, eu tenho uma visão totalmente diferente. E assim, eu recomendo demais mesmo, porque foi algo disruptivo na minha vida, realmente. E principal de tudo que eu tirei de toda essa história é que assim, tá tudo bem que não está tudo bem. A balança ela vai pender um lado um momento, né? E eu consegui também identificar algo que para mim era difícil de entender, que às vezes você não está bem. E às vezes você não está bem no trabalho, mas não é por causa do trabalho. Você não está bem porque você não está bem em casa. E às vezes é o contrário, você não está bem em casa porque você não está bem no trabalho e está tudo bem. Identificar isso e tentar fazer com que a sua liderança não seja uma liderança tóxica, né? Isso bate fundo para mim, de ouvir isso. Eu não posso impactar negativamente o meu liderado. E assim, para mim foi fundamental o treinamento que nós tivemos, foi fundamental o livro. E nessa segunda leitura do livro, eu estou tirando muito mais lições. Então, queria agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente hoje. Acho que a galera de casa aí está tirando muitas lições valiosas aqui. E aquilo que eu falei no começo, né? Nada melhor do que o diálogo, né? Nada melhor do que investir nas relações interpessoais. Eu acho que se as pessoas parassem para se ouvir um pouco mais, parassem para ouvir genuinamente a história das pessoas, elas tiram dali muito para o seu dia a dia, né? Então, muito obrigado, parabéns por sua trajetória. A gente torce muito para que ela continue sendo de sucesso após o outro. Muito obrigado, de verdade, por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, gente. Para mim é um prazer, contem comigo sempre. Falar sobre isso é o meu propósito de vida. Eu acho que toda vez que a gente fala sobre esse assunto, eu falo muito isso com todo mundo, sabe? Nada melhor do que você falar de alguma coisa que você viveu. Que você junta a sua vivência com a sua experiência, com o seu conhecimento técnico. Isso é genuíno, né? Fred, então você está falando que quem não viveu não é genuíno? Não. Todo mundo tem o seu valor. Mas transmitir algo que você realmente passou é fácil. Não precisa de roteiro, né? Você fala com o coração, você fala com a alma, você traz a sua verdade aqui, que é a sua verdade. Pode ser que não impacte as pessoas e que não seja para elas. Mas se mexer um pouquinho, que seja, se a pessoa parar para pensar um pouquinho, que seja, não tenha dúvida que o meu propósito de vida está sendo cumprido aí. Então, contem comigo, é um prazer sempre estar aqui com vocês, estar aqui nessa casa que eu venho bastante como cliente. É um prazer estar aqui falando com o público de vocês e dizer o seguinte, gente, ó, esse papo que eu falo de amar as pessoas é o grande diferencial para qualquer um, em qualquer coisa que fizer. Ame as pessoas, independente do que elas sejam. Respeite e ame. Vai ficar muito mais fácil o resto todo. De novo. Ufa! Ufa. É tão simples, né? Mas às vezes parece tão difícil. As pessoas, na verdade, a gente transforma, né? Em tão difícil. Mas, Fred, bom, pessoal de casa, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Fred, nós vamos deixar aqui a página dele, pessoal ali, Instagram, LinkedIn,
comprem o livro, que ó, tem muito aprendizado e muitos insights lá, não só para vocês que estão ali em cargos de liderança, mas para pessoas. Mais uma vez, obrigada aqui pela audiência em mais uma sexta-feira conosco, né? Aproveito para deixar um convite para vocês conhecerem um pouquinho mais aqui do Expo Center Norte, do nosso podcast, das nossas salas de eventos. E por último, e não menos importante, se vocês gostaram desse episódio, que eu tenho certeza que vocês amaram, curte, dá like, compartilha com amigos, com familiares, troca aprendizado. Manda nos grupos. Faz aquela conexão gostosa que só eventos ali traz. E esperamos vocês de volta na próxima sexta-feira com mais um episódio. Até a próxima.